porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem herói valoroso, porém leproso. Fala assim comigo, porém leproso. Agora nós vamos ler o 14. Agora vamos ler para a igreja, tá? Vamos lá, responsivo, todo mundo. Vamos unir isso, né? Vamos lá. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes, igreja? 7 vezes. Conforme a palavra de quem? Conforme a palavra de quem, igreja? Do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá, igreja. No 3, hein? 1, 3. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Pai, fala conosco nesse lapso de tempo que ainda nos resta, que só a tua palavra, só o teu poder, só a manifestação grandiosa, Senhor, do teu Santo Espírito. Pai, aquilo que as minhas palavras, as palavras do pastor Duarte, palavra de nenhum ministro, meu Deus, consegue fazer. Manifesta o teu sobrenatural nessa igreja nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, humildemente, Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Podemos assentar? Irmãos, é muito bom ter autoridade, né? Quem de nós não gostaríamos, pastor Duarte, de ter ou ser uma autoridade? Imagina o quê? Pôncio Pilatos, a que estava a serviço do Império Romano, na crucificação de Jesus, o homem que tinha o poder do veredito, de resolver os mais complexos problemas, fosse de natureza administrativa, fosse o problema de natureza jurídica, lá estava Pôncio Pilatos para decidir essas questões. Imagina que falou com Jesus. Não me falas a mim? Jesus estava quieto. Aí Pilatos falou assim com Jesus: não sabes que tem o poder para te crucificar e te soltar? Nesse momento Jesus respondeu: nenhum poder terias tu se do alto não fosse te dado. Certamente Jesus queria dizer para Pilatos: meu filho, você tem autoridade, cargo, empossado pelos seres humanos, mas poder, meu filho, quem tem é só meu Deus. Diga-se comigo, meu Deus, poder, fala comigo. Quem tem é só meu Deus. Mas nós nesta noite não vamos falar de Pilatos. O contexto fala de uma história de um general chamado Naamã. Um general que era muito respeitado por suas conquistas junto ao exército da Síria. Um exército temido, um exército que venceu o grande exército da Babilônia, hoje atual Iraque. Um exército que os persas, hoje atual Irã, que está em guerra aí contra os Estados Unidos e Israel. Um exército muito vitorioso. E quem
estava à frente, no fronte de batalha, responsável, direto e indiretamente por essas conquistas, o general chamado, conhecido pelo nome de Naamã. Pastor, mas é muito comum que toda autoridade, prefeito, governador, presidente da República, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ministros, é muito comum seguir um protocolo de recepção para essas autoridades. Não é? Não é, pastor? Agora ontem, antes de ontem, o governador, Sua Excelência, Cláudio Castro, ficamos fazendo a inauguração do 46º Batalhão do Estado do Rio de Janeiro. E eu estava lá presente, né? Por dever de ofício, como não poderia deixar de ser, como oficial, eu tenho que estar presente nessas cerimônias. E de repente chegou o homem de helicóptero no aeroporto, aquela comitiva enorme. Band News, imprensa, né? Inter TV, filiada da Globo, RJ TV, né? Que é a Record. Todos queriam apenas alguns segundos para colher, para fazer uma entrevista com Sua Excelência, o governador Cláudio Castro, que está desincompatibilizado por motivo de estar fazendo a campanha dele ao Senado. E eu verifiquei o quão difícil é chegar diante de uma autoridade dessas em meio à multidão. Abriu caminho de seguranças, aquele cordão, e o povo frenético gritando o nome daquela autoridade, e ele passando com muita dificuldade, mais de 2.000 pessoas, até chegar no palco oficial. Eu estava lá na frente, né? Eu estou lá na comitiva dos oficiais, então eu estou lá na frente. Manda um protocolo que se faça na recepção condigna do tamanho da patente, do tamanho do cargo, do tamanho do poder da autoridade, né? Aí na aula anuncia: senhoras e senhores, o voz de locutor, né? Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro. Nessa noite, estamos falando de um homem que também merece honrarias, protocolo de estado. Qualquer general tem secretário a mesma prerrogativa, tá? Isso é protocolar, que o membro, que o executivo tem. E eu imagino que isso, pastor Duarte, dá uma satisfação enorme no ego, no coração, na alma desses homens. Imagina um pai, um filho, uma esposa. Pensa aqui, ó. Do jeito que vocês estão olhando para mim aí,
Imagina se fosse eu hoje, o governador do estado, o presidente da república. Olha para minha esposa, a carinha dela olhando para mim. Imagina ela chegando, eu chegando, sendo ovacionado por uma multidão de gente. É tanto flash que quase que cega o olho da gente. Imagina o rosto, o sorriso, a alma de felicidade no coração da esposa. Agora imagina os filhos. Ele é meu pai. Alguém que seu pai quer, cala essa boca, fica quieto. Fica quieto aqui, tá espalhado. Não, peraí, ele é meu pai, sim. Quer se aparecer? Por quê? Nós queremos também ser reconhecidos. Queremos que as pessoas saibam que aquela autoridade é ligada a nós. É motivo de orgulho. Isso é motivo de orgulho ou de vergonha, igreja? Não ouvi. Parou de ouvir. É motivo, igreja, de orgulho ou de vergonha? Orgulho. É motivo de orgulho. E Naamã tinha na mente dele muito apurado essa percepção. Naamã sabia que o homem do seu quilate, todas as pessoas o reverenciavam. Quando ele chegava, aonde quer que ele chegasse, quando ele descia da sua carruagem, todas as pessoas abaixo dele, as autoridades, o reverenciavam. Naamã, com toda essa pompa, com toda essa visibilidade, com toda a autoridade de que ele era detentor, Naamã foi acometido por uma doença cientificamente hoje chamada, conhecido por nome de hanseníase, né? A popular lepra. Mas o texto, a sequência do texto aí, diz que nesse período alguns judeus haviam sido levados cativos para a Síria. E havia uma garotinha que era escrava, né? Que estava trabalhando na casa de Naamã. Uma menina, fala assim comigo, uma menina, fala. E o texto já começa a ensinar um monte de coisa para a gente. Muitas vezes, pastor, nós subestimamos uma criança. Muitas vezes nós subestimamos uma pessoa humilde, talvez andando de muleta ou de bengala. É ou não é? Muitas vezes nós subestimamos uma pessoa pura e simplesmente por causa da sua cor. Há um tempo atrás, eu saí da faculdade e eu estava fazendo minha monografia, meu TCC. Eu vi um médico, cujo nome não vou mencionar aqui nesta noite, e aquele médico ministrava uma matéria que seria importante para o fechamento do meu TCC. E quando eu avistei aquele médico que estava indo embora, eu dei uma carreira, gritei pelo nome dele e dei uma carreira para falar com ele. O médico, irmãos, ligou o carro, saiu em alta velocidade com o carro. Outro dia, eu estou sentado, entrou o médico, ele dava uma aula de medicina legal. Aí o doutor, tudo bem? Meu filho, tudo bem? Doutor, ontem, doutor, nem era noite, era 5h30, tempo do lado, vou falar com o senhor acelerou o carro, doutor, em alta velocidade. O médico me abraçou e falou assim: meu filho, me perdoe, eu pensei que você fosse me assaltar.
Vocês estão entendendo isso? Às vezes, o único e exclusivo critério que nós utilizamos para classificar as pessoas é a cor. Imagina se o cara é deficiente, faltando-lhe uma perna, um braço, um membro superior ou inferior. Imagina se o cara é portador de uma deficiência visual ou audiovisual. E você? É cego? É. Vai levar ele, vai convidar ele para festa? Vai contigo? Vai ter que ficar andando nele lá, ele com a bengala. Hã? Quem de nós queríamos? Hã? Pô, o cara tá faltando a perna. Tá faltando as duas pernas. Como é que a gente faz? Na era digital, na era do smartphone, na era das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitch, hein? Como é que a gente faz? A gente faz, pastor Duarte, selfie. Tal como fizeram com o governador. O prefeito estava lá. Todos querem tirar selfie com o prefeito. Não é? Né? Não vou colocar na minha rede social. Né? É importante. Selfie com o prefeito. Deputados estavam lá. Todos querem tirar foto e postar em vossas redes sociais. Isso me faz ficar importante. Isso dá like na minha rede social. Isso me dá visibilidade. Mas se eu botar se eu postar a foto do cara faltando uma perna ou duas pernas, pastor Duarte, se eu postar na minha rede o cara cego e morando numa bengala, se eu postar, pastor Paulo Duarte, o cara preto, negro, faltando os dentes todinho, será que se eu postar isso vai dar visibilidade? Vai, igreja. Talvez eu vire até uma chacota, né? Ih, rapaz, o cara só posta foto com gente aleijada, cara cego, cara feio, faltando os dentes, hein? Talvez os comentários não serão os melhores. Amados, Naamã, aquela menina que estava na casa de Naamã, era uma menina escrava, fala sobre escrava. Quem é que dá atenção para o escravo? Lembrou aí? Casa grande e senzala. 400 anos de escravidão. Os negros, hoje a gente pode advogar, né? Na época, o negro seria no máximo rábula. Não vou usar assim mesmo. Rábula é um advogado que não tem OAB, não tem registro, não tem autorização da corte para advogar. Casa grande senzala. Então, o negro podia falar? O negro podia contestar, confrontar, questionar o seu senhor? O negro podia emitir uma opinião a respeito do negócio do Senhor? Ainda que ele estivesse coberto de razão. Mas por qual motivo? Então, pastor Alberto, aquela menina que era escrava, eu estou falando de escravo, tinha que ser ouvida por Naamã. Por qual motivo? Se escravo, do deveres, não tem bem mais, né? Lei da chibata e da reprimenda. Escravo, dormia na cena,
Vamos lá, igreja. Escravo dormia na senzala. Escravo andava de cavalo? Andava a cavalo? Não. Andava em carruagem, muito bem. Mas aquela menina, então, por qual razão Naamã tinha que dar ouvido um escravo? O texto começa a ensinar para a gente o seguinte. Diga-se comigo, Deus usa o escravo, fala comigo. Deus usa o perdeta, fala comigo, fala forte, fala. Deus usa quem não tem visão. Mas Deus escolhe as coisas frágeis, fala comigo, para confundir as coisas fortes. Vocês estão entendendo isso? Que o texto começa a ensinar para a gente. Deus usou uma menininha escrava. A indicação dela foi preponderante para a cura de Naamã. Nós já vamos terminar com o pensamento final. E ela virou para Naamã, assim, olha, quem dera o meu Senhor estivesse em Samaria, o homem de Deus que lá está oraria e restauraria a sua lepra. Naquele momento, sabe o que foi que Naamã pensou? Entendi. Está se referindo ao rei de Samaria. Então, a Síria, como não batia com os judeus, havia uma rixa, uma rivalidade. O que Naamã fez? Então escreve uma carta para o rei de Samaria. Quando o rei de Samaria leu a carta, disse: o quê? Eu estou sendo conclamado para curar a lepra? Vejo que isso é um ardil, uma estratégia. Vejo que isso é uma armação para me matar dos assírios contra nós. Alguém falou assim para o rei: a exclamação e a preocupação do rei chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Sabe o que Eliseu falou? Rei, deixai vir a mim o leproso, e verás que aqui em Samaria tem profeta de Deus. Fala assim comigo, deixai vir a mim os leprosos, tá? Porque aqui em Macu, na igreja evangélica do Reino de Deus, fala comigo, aqui em Macu, na igreja evangélica do Reino de Deus, fala com fé, tem profeta de Deus aqui nesse momento. Vocês estão entendendo isso? E quando a notícia chegou aos ouvidos de Naamã, é para você se apresentar a um homem lá, profeta, chamado Eliseu. Certamente, o que Naamã pensou? Epa, eu sou leproso, mas sou GD? Não é igreja, eu sou leproso, mas eu ainda sou GD? Nesse momento o texto também ensina um monte de coisa para a gente. Eu não quero despir a minha patente. Eu não quero perder a minha carta patente oficial. Quando eu chego, eu estou falando de mim. Quando eu chego, pastor Eduardo, batalhão, todo mundo se levanta na minha chegada. Opa, oficial, só todo mundo se levanta. No dia da minha sessão, meu gabinete, todo mundo fica de pé. Sabe o prerrogativo que nós temos? O tenente, o capitão, o major, se apresenta ao profeta de Deus. O que eu espero? Que quando eu chegar, tá? Eu vou ter, por intermédio do profeta, a mesma
recepção protocolar. Todos ficam de pé, todos prestam continência para mim. Sim, senhor, não, senhor. Sabe o que o texto começa a ensinar para a gente? E muitas vezes a cura, a restauração da lepra vai vir, porque tem profeta de Deus aqui nesse lugar. Mas é preciso que nos humilhemos para sermos restaurados. Fala assim comigo, é preciso, Paulo? É preciso que nos humilhemos para sermos restaurados. Eu imagino a cena dantesca. Na mãe chegando na sua carruagem, cercado por um sem números de oficiais, soldados, homens preparados para a guerra, espada, lança, De repente, aquela carruagem linda de Naamã, alguém vai lá, o mensageiro, profeta Eliseu, pronto? O homem está aí. Eliseu, aqui homem, general profeta, está esquecendo que o senhor não falou que ia deixar o homem, não está aí fora. Aqui, general na mão, profeta. Quem foi levar a mensagem tem que esperar? Eliseu, o general está aí, meu Deus, está bem vermelho, causa que ele que é causado pela presença das autoridades. O texto fala assim: e daí? Olha, profeta, o senhor não está emocionado, não? Não vai levantar para ir lá prestar continência para ele, não vai fazer a deferência que ele merece, que ele faz jus às prerrogativas da patente desse homem. Eliseu, também não. Certamente alguém pensa assim: gente, esse profeta nem sabe. Esse profeta não tem ideia de quem está aqui. Por isso Jesus respondeu a Pilatos: meu filho, tu tens autoridade humana. Lembra que eu falei isso no começo da mensagem? Nenhum poder terias tu se do alto não fosse te dado. Uma pergunta, uma pausa, uma pergunta aqui. Sério, tem sentido de dados. A patente liberta o homem do pecado? Não. O cargo do governador pode levar alguém para o céu? O cargo do senhor excelentíssimo prefeito pode salvar a alma de alguém? Só a última pergunta. O cargo da mais alta autoridade hoje, política, presidente da República do Brasil, o cargo dele tem poder para curar alguém? Não. Então diga assim comigo: o cargo não tem poder algum. Poder quem tem é só meu Deus. E quando Eliseu tomou ciência, quando Naamã tomou ciência da indeferência do profeta Eliseu, eu imagino a cara de Naamã diante daquele povo que estava ali, todo mundo ensandecido diante daquela autoridade. Naamã olhou: Eliseu não vai vir fazer a continência para mim? Talvez gritar com moral: senhoras e senhores,
em alto e bom som, encontra-se presente o excelentíssimo Senhor, general do exército da Síria, Naamã. Aplausos para ele, afinal, ele era acostumado com esse tipo de recepção. Sabe o que foi o profeta disse? Aí, fala com ele o seguinte: mas profeta, o senhor mesmo me mandou ele vir aqui, Samaria. Fala com ele o seguinte: para ele descer, mergulhar 7 vezes. Fala comigo, 7 vezes, fala. 7 vezes. E eu já estou terminando a mensagem. No Rio Jordão, 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã recebeu a notícia, sabe o que ele falou? O quê? Esse cara me acusado. Todos se curvam, todos prestam continência, todos se levantam como eu chego. Esse cara não fez, sequer me saudou. E esse cara manda um recado para mim, que eu, general Naamã, apesar de leproso, tenho que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe o que isso ensina para a gente? Sabe o que isso ensina para a gente? Muitas vezes nós temos que mergulhar no Jordão de Deus. Muitas vezes nós temos que obedecer a palavra profética de Deus. Senhor, eu tenho que ir para esse lugar? Eu tenho que pregar no deserto, Senhor João Batista? Mas Senhor, eu sou acostumado, Senhor, pregar e cantar para a multidão, para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, o povo me aplaudindo no meio do mato, Senhor, não tem nada, não tem mosquito e cobra correndo atrás de mim. Com todo esse conhecimento, Senhor, que eu tenho, José, aí você é formado em teologia, meu filho, sou, Senhor. Você é pós-graduado, meu filho, sou, Senhor. Jesus agora está entendendo, né? Você está fazendo doutorado, meu filho, você vai cantar lá no mar. Não tem som não, Senhor? Não tem também não. Pega só violão puro, vou cantar na cena. Vai lá pro meio do mato, Senhor. Lá para a Índia, lá para Guiné, às vezes eu uma copa, correndo, sai de bando, com todo a copa. Senhor, que é isso, Senhor? Vai para lá, meu filho. Muitas vezes nós precisamos mais do que questionar, é obedecer a ordem de Deus. Se preciso for descer do Jordão de Deus, tantas vezes forem necessárias para recebermos a nossa cura, devemos fazê-lo. Aí Naamã, em Damasco, capital da Síria, eu estou terminando. Não existe em Damasco rios líquidos de águas cristalinas, tais como Abana e Farfá. Em hebraico significa o seguinte: um é aquele que corre muito, outro significa rio de pedra. Não, o rio que tem pedra não tem lama. Jordão é rio de lama, correto? Abana e Farfá, rio caudaloso de águas cristalinas, provavelmente por onde os reis, os filhos de reis, as filhas de reis, pessoas da nobreza, da aristocracia. E esse cara me manda eu mergulhar no Rio Jordão, e ainda me manda mergulhar 7 vezes no Jordão. Muitas vezes, fala comigo isso, muitas vezes precisamos nos humilhar. Já vou terminar e vou orar com vocês. E mergulharmos, fala comigo, do Jordão de Deus. E Naamã ia dizer assim: meu Senhor, se o homem de Deus mandasse fazer coisa pior, tu vai morrer com essa doença, com a garantia de restauração, tu não vai ir. Não tem cura, meu Senhor.
está condenado à morte. Quem é acometido desse mal, inevitavelmente vai morrer. E Naamã ataca poucos amigos. Imagina a cara de Naamã, cara de zangado. Olha a água. Naamã com cara de malvado. Naamã, terminando, Naamã mergulhou a primeira vez. Imagina que naquela primeira vez, Naamã jogou na água. A primeira mergulho de Naamã, ele obedeceu, né? Então jogou na água. A desobediência, mergulhou na água quando ele resolveu obedecer. Naamã mergulhou a 7, mergulhou a segunda vez. A segunda vez que Naamã mergulhou ali na água, a sua altivez, general, mergulhei ela. Imagina a cara de Naamã se o Rio do Jordão fosse realmente sujo, a cara cheia de farrapo de mato. O general que era acostumado a mergulhar nos rios limpos, sair limpo, né? Mais limpo que estava, essa com a cara toda suja de mato, toda suja de capim, lama. Naquele momento, Naamã desceu, altivez e a patente, ele ostentava sobre os ombros. E Naamã mergulhou a terceira vez. Naquele momento, Naamã mergulhou também no Jordão de Deus, a sua vaidade. E Naamã continuou mergulhando pela quarta vez. Naamã mergulhou a sua prepotência. E Naamã mergulhou pela quinta vez. E foi se despindo. E todo mundo olhando. E quando Naamã mergulhou pela sétima vez, nós lemos aí no capítulo versículo 14, o texto fala que Naamã subiu a sua pele e a sua carne limpa, tal como a pele de um menino. Amém. Sabe o que esse texto ensina para a gente? Naamã aprendeu uma lição. O Deus Dagon não poderia curá-lo. Rimon, era Rimon, o Deus deles. Depois de várias oferendas, depois de várias tentativas frustradas, Rimon não conseguiu curá-lo. Naamã aprendeu que o único Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus, fala comigo, fala, o único Deus, fala. O único Deus. O verdadeiro Deus O verdadeiro Deus. é o Deus de Abraão, É o Deus de Abraão, de Isaac, Isaac, de Jacó, Jacó. o Deus de Israel. Fica de pé, fica de pé.